Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as regiões Ártica e Antártica, ou seja, as regiões que formam aí os extremos norte e sul do nosso planeta, ok? Bom, começamos então com a região Ártica, tá? A região Ártica, também conhecida como Polo Norte, é essa área demarcada no mapa que aparece para vocês, que compreende terras em vários continentes, né? Sendo eles América do Norte, Europa e Ásia, ok? Pensando no nosso planeta como uma esfera, na parte superior, onde encontra-se a região ártica, as áreas do extremo norte desses três continentes se encontram dentro dessa região que nós chamamos de região ártica. Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho das características em relação ao clima, à vegetação e à ocupação humana em cada uma dessas duas regiões, ok? Vamos lá então. Muito bem. Região ártica é aquela região que nós definimos como a que se encontra no extremo norte do nosso planeta, que é ocupada ou formada por terras daqueles três continentes que nós comentamos, América do Norte, Europa e Ásia, além do Oceano Ártico, ok? O Oceano Ártico não é um oceano navegável porque suas águas encontram-se congeladas, tá? Então, na superfície desse oceano encontra-se uma espessa camada de gelo que dificulta a navegação por essas águas, tá certo? Bom, durante o verão as temperaturas podem chegar, né, principalmente nas áreas mais extremas, nas bordas da região ártica, a 10 graus positivos, e durante o rigoroso inverno elas podem atingir cerca de menos 60 graus. Tá? Então é uma região de extremos, isso dificulta bastante o desenvolvimento da vida animal, vegetal e inclusive a ocupação humana nessa região. Tá bem? Bom, conforme eu disse, a vida animal na região ártica ela é pobre, tocante tanto no número de espécies quanto na quantidade de indivíduos em cada uma delas, tá? A gente pode destacar aqui as focas do Ártico, dentre outros animais que vivem nessa região, tá certo? Bom, o clima, conforme a gente também comentou, ele é caracterizado por invernos muito rigorosos, né, invernos frios e verões frescos, ou seja, com uma temperatura não muito elevada. Tá? Os ventos são muito fortes na região ártica, isso faz com que esses ventos fortes fazem com que a neve que já caiu, ela se levante. Isso dá a impressão, né, principalmente para os moradores dessas áreas, da neve eterna, ou seja, que nunca para de nevar. Na verdade, para. A neve para de cair, só que ela se acumula sob a superfície, e quando esses ventos acontecem, né, os ventos que são uma constante, eles levantam essa neve novamente e dão a impressão de que continua a nevar. Tá? A temperatura média no inverno ela varia entre menos 40 e menos 68 graus Celsius. Tá? É uma temperatura muito baixa, principalmente se a gente considerar para os padrões do nosso clima, que é um clima tropical. Tá certo? Bom, as bordas da região ártica, conforme eu disse no comecinho da aula, elas são regiões de climas mais amenos, onde os invernos não são tão rigorosos, tá? A brisa que sopra do oceano, né, os ventos que vêm do oceano, eles geralmente trazem aí temperaturas mais amenas, só que por conta da umidade, isso faz com que a precipitação, né, com que a quantidade de chuva nessas regiões mais nas bordas da região ártica seja maior, ok? Bom, a região ártica, assim como a Antártica, nós iremos comentar, ela está sendo gravemente afetada pelo aquecimento global, tá bem? O aumento da temperatura média em todo o planeta tem feito com que a camada de gelo que forma a região ártica se derreta, e o derretimento dessa camada de gelo faz com que o nível dos oceanos suba, tá bem? A gente conversou sobre isso nas nossas aulas assíncronas, tá bem? O aumento do nível dos oceanos é prejudicial especialmente para as ilhas do Pacífico, que foi o último assunto que nós acabamos de ver, ok? O aumento do nível do mar está fazendo com que essas ilhas já pequenas tenham a sua área ainda mais reduzida e muitas delas podem deixar de existir, tá? Então, um dos grandes problemas ambientais, né? Problemas ambientais existem em todas as regiões que nós já estudamos. Um dos grandes problemas ambientais que a região ártica enfrenta nos dias de hoje é o aquecimento global, que tem feito com que o gelo nessa região, o gelo acumulado nessa região, derreta. Então a gente tem uma redução
na camada de gelo, ok? E um aumento no nível dos oceanos, tá? Esse degelo está tão sério, né? Ele está tão avançado que ele tem aberto alguns caminhos, algumas passagens pelo Oceano Ártico, ok? E isso não é bom, tá? Não é porque se abriram rotas e caminhos por conta do degelo que isso é algo positivo. Não, isso mostra que o degelo está tão avançado, né? Ele é tão sério que, inclusive, conseguem passar com navios por essa região, tá bem? Vamos seguindo então. Bom, a vegetação que cresce na região ártica é a chamada vegetação de tundra. Vale lembrar aqui que ela não se forma no centro, no meio da região ártica, mas sim ela ocorre nas extremidades, ok? Aí quase fora ou já nas bordas do chamado Círculo Polar Ártico, tá? A tundra é uma vegetação rasteira, formada basicamente por musgos e líquens e que serve de alimento para os animais que vivem nesses biomas, tá? Como a rena e outros animais que são endêmicos, ou seja, nativos desse tipo de clima, ok? A pouca quantidade de vegetação que se forma por conta dos climas extremos, né, e o pequeno porte é um dos fatores que nós comentamos lá atrás que contribuem para que a variedade de espécies animais nessa região seja pequena e o número de indivíduos em cada uma delas também seja pequena, tá? Então, para a gente destacar, a vegetação da região ártica é a vegetação da tundra, uma vegetação rasteira formada por musgos e líquens e que ocorre nas extremidades, nas bordas dessa região que nós chamamos de região ártica, ok? Vamos lá então. Bom, as árvores elas acabam não conseguindo se desenvolver nessa região, árvores de grande porte, por conta do frio extremo. O frio extremo ele faz com que as árvores atinjam aí o pico do seu metabolismo, tá bem? E que elas não consigam se desenvolver em regiões onde as temperaturas são muito mais rigorosas. Então é por isso que a ocorrência de árvores, ou seja, de vegetação de maior porte, ela não vai acontecer dentro da região ártica, mas também juntamente aí com a tundra nas extremidades, aquilo que a gente pode chamar de vegetação de transição, ok? Então, é possível observar árvores na região ártica? É, só que elas não são frequentes e não aparecem em grandes quantidades devido às temperaturas mais baixas que ocorrem nessa região, ok? Bom, os países que têm áreas dentro da região ártica, conforme nós dissemos, né, em 3 continentes, América do Norte, Europa e Ásia, são Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Islândia, Noruega e Rússia, tá? Então são os países que têm aí partes dos seus territórios dentro daquilo que nós chamamos de região ártica, tá bem? Bom, agora nós iremos falar um pouquinho sobre a Antártica. Ela tem esse nome porque ela é antiártica, ela está na região oposta do globo em relação à região ártica. Então nós temos o Ártico, que está ao norte, e o antiártico, a Antártica, que está ao sul, no exato oposto da localização da região ártica, ok? Bom, a região Antártica ela é coberta por uma camada de gelo eterno que pode atingir uma espessura de até quase 4 quilômetros. Tá? Por isso que a gente diz que a região Antártica é uma região de terras, né? É uma região de relevo mais elevado, por conta dessa grande quantidade de gelo que se acumula sobre a região Antártica e que faz com que a altitude seja maior. Esse gelo eterno vem se formando ao longo, né, de milhares de anos. Pesquisadores, inclusive, conseguem estudar as características do clima no nosso planeta há muito tempo atrás, pegando o gelo dessas camadas mais profundas que conseguiram prender aí bolhas de ar e a partir dessas bolhas eles conseguem analisar a composição e as características do ar e, obviamente, entender como era o clima há muito tempo atrás, ok? Então, aqui para a gente dizer sobre as características do relevo da Antártica são essas. Debaixo de tudo isso, esconde-se aí grandes quantidades de recursos naturais como petróleo, ferro, carvão e ouro, tá bem? Então, debaixo de toda essa camada de gelo ou do gelo eterno, encontra-se essa grande quantidade de recursos naturais, tá bem? Ela é uma região
basicamente desprovida, né, de fauna e de flora. Existem aí alguns poucos animais que vivem na região antártica e que se alimentam aí de peixe, ou seja, se alimentam daquilo que o oceano provê, tá bem? Como é o caso do urso polar, é o caso dos pinguins, ok? Focas, leões marinhos e assim por diante, tá bem? Bom, vamos lá então. É o continente mais frio e mais seco do planeta, tá? Conforme a gente disse, com a maior média de altitude e o maior índice de ventos de todo o planeta. Isso se deve à localização geográfica dele, tá? A existência dessa grande quantidade de recursos naturais na Antártica fez com que alguns países começassem a disputar o controle dessa região. Para que isso não levasse a um incidente geopolítico, né, uma guerra entre essas nações, foi feito um acordo, né, que é o famoso Tratado da Antártica, que estabelece que nenhum país possui jurisdição sobre a Antártica. Como assim? Ninguém é dono dela ou de parte dela. O Tratado da Antártica ele estabelece que os países podem instalar em território antártico bases que servem única e exclusivamente para estudo científico. O que eles estudam? Um dos pontos foi aquele que eu destaquei agora há pouco, a composição, por exemplo, da atmosfera em períodos mais antigos, por exemplo, antes da Revolução Industrial. Tá? Na verdade, desse modo que a gente consegue medir o acúmulo de CO2 na nossa atmosfera, fazendo uma comparação com o que era antes. Como a gente sabe como era antes, por conta dessas bolhas de ar que ficaram presas pela neve conforme ela foi se acumulando no solo da Antártica. Tá bem? O Brasil ele possui uma base no território antártico, assim como a dos outros países, né? No caso Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Estados Unidos. A nossa base serve apenas para estudo científico, tá bem? A nossa base ela foi reconstruída depois de um incêndio que a destruiu e foi colocada em operação novamente, tá bem? Bom, tá aqui uma foto para vocês do que é a Antártica, tá uma foto de satélite. Tudo isso que vocês estão vendo aí branco é gelo. Debaixo de todo esse gelo existe uma porção de terra, tá bem? Então a gente pode falar que o gelo ele chega a triplicar o tamanho do pedaço de terra que existe aí debaixo, ok? Bom, a Antártica ela passa a ser conhecida no século XIX, quando uma expedição, né, formada pelo James Wendell e pelo James Clark Ross chegaram até a região e conseguiram explorar e mapear a região que hoje nós conhecemos como região antártica. Inclusive, né, esses dois exploradores deram nomes aos dois mares que se encontram ali próximos, né, do território antártico, tá certo? E para a gente fechar, né, a região antártica fisicamente é dividida em duas partes, né? São aquilo que nós chamamos de Antártica Oriental ou Antártica Maior e Antártica Ocidental ou Antártica Menor, tá? Essas áreas correspondem basicamente aos hemisférios oriental e ocidental do território antártico, tomando como referência o meridiano de Greenwich, tá certo? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula assíncrona. Trabalhamos aqui um pouquinho sobre os aspectos físicos e naturais das regiões polares, região ártica e região antártica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida nesse assunto, estou à disposição nas nossas aulas síncronas. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.